E aí galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física, profissional de nutrição, hoje trazendo mais um vídeo de explicação de exercício aqui para vocês, dessa vez um exercício para tríceps braquial, que é a parte de trás do braço, né? Então hoje vou demonstrar para vocês uma variação de exercício, que seria o tríceps curvado, né, na polia, né, unilateral, ou também chamam de tríceps coice na polia, né? Qual é esse exercício? O exercício é aquele que você inclina o corpo para frente, faz uma extensão e uma flexão do seu cotovelo. Flexão e extensão de cotovelo, né? Então, uma variação de exercício que é bom, uma vez ou outra, você tá também incluindo nos seus treinos para variar um pouco o estímulo que você dá na sua musculatura com exercícios diferentes, né? Então, vamos lá. Como executar esse exercício da forma correta? Primeira coisa, né, tem como você fazer esse exercício igual eu demonstrei aqui para vocês, segurando no próprio cabo, ou também, você também pode estar segurando com um puxador, né, colocar o puxador lá na polia, segurar ali o puxador com a mão, fazer essa flexão e extensão também do cotovelo, também dá para fazer com puxador, né, ou também é possível realizar esse exercício. Aqui na academia eu não tenho uma corda, algumas academias têm um lado só de corda, só esse lado da corda, né? Como se fosse uma corda para fazer unilateral, né? Mas dá para dar uma improvisada. Então, só como se fosse dar um nó aqui com a corda, dá como se fosse um nó na corda aqui, pronto. Transformei ela como se fosse um unilateral. Então, tem como prender ela aqui normalmente, e aí eu segurando aqui a corda, também dá para fazer esse tríceps com essa corda, né? E aí é uma outra forma que você acaba segurando um pouco melhor até do que segurando no próprio cabo. Eu vou estar demonstrando para vocês que como nem todo mundo tem essa corda nas academias, então eu vou estar demonstrando no próprio cabo, né? Uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? Nas academias, às vezes essa borracha de proteção aqui que cobre o cabo de aço, às vezes essa borracha está desgastada, ou seja, o cabo de aço às vezes fica evidente, né? Fica para fora. E esse cabo de aço, às vezes, a pontinha dele acaba cortando, podendo te machucar. Então, se não tiver essa proteção íntegra, pode acabar te machucando. Então, você tem que fazer com o puxador ou com a corda que nem eu demonstrei. Mas se ele está aqui 100%, dá para você segurar no próprio cabo e estar fazendo o exercício normalmente, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa prestar atenção ao executar. Tá? Sobre a posição aqui da polia, você posiciona ali, ó, quase na altura da sua mão, digamos assim, aproximadamente na altura da sua mão, né? Porque não exatamente na linha do cotovelo, porque você vai ter que inclinar o corpo para frente. Então vai ter que descer um pouquinho. Então quase aqui na altura da tua mão, né? Tendo essa noção, para você ter uma noção de onde posicionar essa polia. E o peso desse exercício geralmente é bem levinho. Geralmente não dá para botar muita carga assim, né? Então bota um peso bem tranquilo para conseguir fazer, tá? Então, perfeito. Esses pontos iniciais, ok. Agora como se posicionar corretamente, né? Primeira coisa é aquela posição básica de como você se posicionar em pé, os dois pés na mesma linha do quadril ali, né? Joelho levemente flexionado, levemente dobrado, né? E você vai ter que inclinar o seu tronco para frente, né? Mas claro, mantendo uma coluna sempre retinha. Não inclinar o corpo ou ficar corcunda ali com a coluna toda torta. Então, a ideia é você manter a sua coluna reta, né? E a mesma coisa, o olhar sempre no horizonte. No horizonte nesse caso não, né? Olhar sempre para frente, né? Porque você vai estar inclinando aqui e você vai estar olhando para frente, né? Para manter aqui a sua cervical alinhada, né? Então, claro que você tendo um espelho aqui nas laterais, você pode aqui iniciar o exercício, ver se a posição está certa, para você iniciar, e depois você volta para a posição e continua executando, né? Então você, claro, pode dar uma olhadinha ali, tá certo, tá? Olha para frente novamente e faz o exercício, tá? Então, esses são os pontos básicos ali, né? A cervical reta, coluna reta. Para você manter a coluna reta, o peitoral é sempre estufado, né? Não deixando o ombro arqueado aqui para frente,
né? Tenta manter o peitoral estufado, coluna reta, quadril vai estar flexionado assim para frente, joelho um pouquinho dobrado e os pés ali no chão normal. Beleza, então a posição do seu corpo seria essa. Agora, a posição do braço, que é onde vai estar articulando o movimento, né? Então, aí no caso, como você vai estar com o corpo aqui inclinado para frente, o que a gente tem que prestar mais atenção? É a questão aqui do braço. Ou seja, por que isso? Porque no caso, o seu braço, o ideal é que seu braço esteja paralelo, ou seja, na mesma linha do chão. Então aqui está meu braço, aqui está o chão. Então ele tem que ficar paralelo à linha do chão, né? A ideia é não deixar ele meio que inclinado para baixo e nem deixar ele inclinado para cima, né? Não deixar o braço muito inclinado lá e nem deixar ele muito lá para baixo. Como eu disse, tem que ficar paralelo à linha do chão, né? Então essa é a postura básica ali, legal para você estar prestando atenção, tá? Então, posição do braço é essa, né? Então, como seria isso na prática? Então você inclinou, né? Posicionou aqui paralelo ao chão e aí você faz uma flexão e extensão do seu cotovelo, tá? Então essa seria a posição ideal. Matheus, o que eu preciso estar fazendo ali para saber se a postura está correta? Eu não sei se eu estou fazendo certo ou errado. Isso eu sempre comento com os alunos. Não tem um espelho próximo, que nem aqui. O meu espelho está desse lado, eu estou fazendo desse lado. Claro que eu posso vir para cá e fazer para ver se está na postura correta. No início, às vezes quando é a primeira vez que você está fazendo, você não vai saber exatamente se o braço está reto ou não. Mas aí, claro, você pode botar um celular ali para te gravar, ver se você está na postura certa. Depois você vai ganhando, digamos assim, uma consciência corporal para saber, nessa posição que geralmente eu coloco, fica retinho o braço. Beleza, então essa é uma dica de ouro aí, você se gravar. Claro, se você tiver um profissional de educação física ali no salão, ou algum conhecido ali na hora do treino, você pode perguntar para a pessoa para ver se está na posição correta, né? Ou se gravar, se você estiver sozinho, treinando na academia do prédio, por exemplo, sozinho na academia, aí você pode estar se gravando e depois avaliando, claro, se você não tiver nenhum espelho próximo, né? Então essa é uma dica de ouro aí que vale a pena para saber se está na postura correta ou não, tá? Outro ponto relevante, evitar ficar mexendo muito o braço. Às vezes a pessoa desce o cotovelo, sobe o cotovelo, desce o cotovelo, sobe o cotovelo. Então faz um movimento com os ombros e com o cotovelo. Mas é aquilo que eu sempre comentei com vocês. Tem que concentrar na articulação que vai mover, né? Então a articulação do ombro não é para mover, não é para mexer. Só o que é para mexer é a articulação do seu cotovelo. Só o seu cotovelo que vai fazer uma flexão e extensão no cotovelo. Só o cotovelo vai mexer. O ombro não é para mexer. Mexendo, dobrando, esticando, não é para mexer. Então, todas as outras articulações se mantêm paradas. Só a articulação do cotovelo que vai mexer para você concentrar bem na musculatura alvo, que é o tríceps braquial. Beleza? Então, essa dica é importante, que eu vejo muita gente mexendo muito o braço ao realizar esse movimento. Outro ponto, Matheus, até onde eu estico o braço, até onde eu dobro o braço. Mesma coisa. A ideia é você flexionar o seu cotovelo até o seu braço formar um ângulo de 90 graus. Ou seja, no caso aqui, 90 graus é a ponta de um quadrado aqui. 90 graus. Então o seu cotovelo, se chegar até esse ponto de 90 graus, já está ideal, né? Claro, você pode passar um pouquinho de 90 graus, alongar um pouquinho, né? Aumentar um pouquinho a amplitude do movimento? Pode. Não precisa quase encostar a mão aqui no ombro. Aí já não tem tanta necessidade, né? Você pode trazer até um pouco a mais do que 90 e depois já faz a extensão do cotovelo. Traz até um pouco menos que 90, depois faz a extensão. Então flexão e extensão. E na hora de estender o braço, na hora de esticar o braço, não precisa esticar ele até o limite, até a articulação quase torcer o seu cotovelo. Você estende ele quase todo e flexiona. Traz ele quase todo e flexiona. Não precisa ir até o limite da articulação para não ficar batendo no limite, ainda mais com uma sobrecarga, né? Para não prejudicar a sua articulação do seu cotovelo a longo prazo, tá? Então esse ponto é relevante. Até onde eu estico, até onde eu dobro.
tá? Então esse seria um ponto relevante. E o ponto que eu sempre gosto de comentar, tendo muitos alunos hoje em dia, às vezes por trabalhar sentado, às vezes por já se machucou em alguma vez na academia, a questão do pulso, né? A gente está trabalhando muito, às vezes, computador, tecnologia, telefone, muita gente com tendinite, essas coisas. Então, não sobrecarregar seu pulso. Então, manter uma postura aqui do punho reta, que às vezes aqui, estou esticando o braço, meu punho já está todo torto, exemplo, né? Então, tomar cuidado para você sempre manter uma empunhadura reta, forte, então você segurando com força o puxador aqui e mantendo o seu punho alinhado com o seu antebraço. Isso para prevenir também qualquer incômodo, qualquer dor no seu punho, no seu pulso. Então mantenha aqui o pulso reto, alinhado com o restante do antebraço. Tá? Então esse ponto, é detalhe, mas que vale a pena vocês estarem, digamos assim, cientes. Tá? Então essas são todas as articulações, tudo que você precisa prestar atenção para estar executando esse exercício, que é uma boa variação. Tem como fazer na polia, tem como fazer com halter, tem como fazer com halter com os dois braços, com um braço, enfim, tem como fazer aqui na polia, até tem como fazer dos dois lados da polia, enfim, tem como fazer de diversas formas legais aí, diferentes, para dar um estímulo diferente. Eu particularmente adoro esse exercício ali de tríceps, você sente contraindo ele bem, né? Então uma boa variação de exercício para estar executando lá nos seus treinos, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, compartilha com seus amigos. Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário. E também, se você gostou desse conteúdo, tem diversos vídeos ali explicando inúmeros exercícios e vou gravando cada vez mais para vocês, né? Então, se você gostou, se inscreva ali no canal para não perder nenhum conteúdo. Professor Matheus Gomes, até o próximo vídeo. Fui!